Dizem por aí que o publicitário é aquele profissional que cria maneiras bem interessantes, assim, de você se conectar com uma marca ou um produto, né? É uma coisa de ferramenta de comunicação e tal. Feliz dia do publicitário. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todas, todes e todos muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal ali no apoia-se /Jana Viscardi. Eu aproveito para agradecer a você aí do outro lado que está apoiando a minha produção de conteúdo. E também, claro, você pode compartilhar esse conteúdo com outras pessoas para que elas conheçam o meu trabalho por aqui. E observe que eu comecei falando do publicitário, não é mesmo? Porque dia 1º de fevereiro é o dia do publicitário. E, pô, publicitário, propaganda, uma coisa puxa a outra, decidi trazer para você grandes momentos recentes da propaganda nacional. Aí achei que você devia ir pensar. Nossa, realmente, os publicitários brasileiros são incríveis. Será mesmo? Mas muito que bem, sem mais delongas, já vamos começando e pensando assim. Ano de eleições, né? Você pensa aquele momento em que muitas pessoas são convocadas para serem o quê? Mesárias, são pessoas que falam... Puta merda, que funça, de novo isso. Aí, TSE pensou assim. Preciso fazer uma campanha que comova, preciso fazer uma campanha que conecte as pessoas a essa função. E foi lá e fez, não é mesmo? E tem uma mulher que está plantando uma árvore do lado da sua filha, vem um homem atrás dela e diz: e aí, feliz agora? A mulher olha para ele, reflexiva. E aí ele diz: mas amor, você já escreveu um livro, nós temos uma filha, você plantou uma árvore, o que mais você quer? Ao que ela prontamente responde: eu não sei. Eu tô com a sensação de que tá me faltando alguma coisa. E é então que tem um corte, porque tem muita coisa aí, né? Você pensar esse roteiro, a ordem que as coisas vão aparecer, as cenas, as imagens, tudo isso planejado, né? É a criação de uma propaganda. E aí corta pra próxima cena, porque ela disse que tava faltando alguma coisa. A próxima cena é ela sentada, sorrindo, pegando, sei lá, ou devolvendo o título de eleitor de uma pessoa, enfim, e uma pessoinha de frente para ela, e aí tem lá, enfim, acrescente uma missão importante na sua vida. Nas próximas eleições, seja mesária ou mesário voluntário. Eu não tenho nem palavras. Os caras pegaram essa ideia de que na vida as pessoas querem escrever um livro, plantar uma árvore, e meteram no meio o mesário, para você ser mesária na vida. O desejo da pessoa é ser mesária na vida. Não tem nem o que dizer. Foi a primeira, só pra gente pensar quanto os esforços que são necessários para que a pessoa seja capaz de tentar tornar interessante a função de mesário nesse país. Mas tudo bem, essa foi a primeira. O segundo exemplo é um banco que decidiu fazer uma propaganda de um projeto de crédito e fez isso no começo do BBB. Não sei se você sabe, todo janeiro temos Big Brother Brasil, um programa, um reality show muito famoso, com cotas altíssimas de patrocínio. Pois muito que bem, esse banco decidiu fazer nos intervalos do programa e durante a programação essa propaganda, que também está disponível no Instagram da marca. Na propaganda, vários ex-BBBs entram numa portinha, uma sala toda vermelha, uma poltrona vermelha, se sentam e contam uma história. E aí é evidente que essa história pretende criar uma conexão entre você, que está aí do outro lado, e a pessoa que está produzindo aquele conteúdo para a marca. A gente nunca pode se esquecer que essa tal dessa comunicação envolvente, que supostamente um publicitário tenta produzir, tem a ver com a ideia de que você vai se conectar com aquilo e aí vai se interessar por aquele produto. É claro, tá todo mundo querendo vender o seu item. Pois muito que vem, várias figuras fazem parte da campanha. Uma delas é um ex-Big Brother que se chama Max Porto. Pois Max Porto tem o seguinte texto para ser dito
para a propaganda deste banco. Muita gente sabe como eu ganhei R$1 milhão, mas não sabe como eu deixei de ter esse 1 milhão. Decisões erradas, falta de orientação, torrei boa parte dessa grana achando que estava fazendo certo. E talvez neste começo de ano você se sinta igual. É por isso que o Nananã me chamou para te dar essa dica. Ele vai te ajudar a renegociar aquilo que para você é inegociável. A sua casa, a sua moto, o seu carro. E eles te dão até 60 dias para pagar. E tem crédito para IPTU, IPVA e aluguel. Diz aí, que banco que faz isso? Você pode resolver tudo sem complicação. E aí tem o nome do projeto. Você ganha um respiro nas suas dívidas e pode recomeçar. Porque não importa o quanto você tem na sua conta, e sim como você cuida de cada centavo. Bom, e primeiro, a gente tem que pensar que a gente está falando de um banco que está oferecendo crédito para as pessoas pagarem IPTU, IPVA e aluguel. E essa propaganda, é claro que ela existe porque a gente tem um sem fim de pessoas desempregadas, um sem fim de pessoas que não estão dando conta de pagar suas contas. Muitas dessas famílias, inclusive, indo morar nas ruas. Então, a gente tem um momento em que a miséria aumenta no nosso país, as pessoas têm mais dificuldade de pagar suas contas e no meio desse caminho o que acontece? Você tem uma propaganda que vai falar sobre esse crédito. Que banco faria isso? Que é onde você, endividado, se reendivida. Porque você não... Aqui, claro, não tá falando isso, mas você não vai ficar mais endividado com o IPTU, mas você tá endividado com o banco. Um time de publicidade decidiu que seria uma boa ideia pegar uma série de ex-BBBs para falar sobre a história deles com 1 milhão. Até aí, ok. Mas aí, tentou estabelecer essa conexão com você e usou esta frase. E talvez nesse começo de ano você se sinta igual. Ele torrou R$1 milhão que ele ganhou num programa, sabe-se lá como, de maneira errada, mas ele não diz o que ele fez. Isso é importante. Não tem dizendo o que ele fez. Ele torrou o dinheiro, simplesmente. E aí vai se dizer que talvez você se sinta igual. Se sinta igual como? Qual é a porcentagem da população que se identifica com essa história? Então veja que escolha gloriosa para se fazer essa propaganda. E não foi o único, tá? Tem outros textos também bem interessantes dessa propaganda, que eu não vou ter disponibilidade de tempo para falar delas todas aqui. Continuando, seguindo um pouco nessa esteira da questão do trabalho, um desses aplicativos aí para você pedir mercado ou alimentação em restaurantes, colocou uma propaganda no meio de um podcast que diz assim: porque e aí é o aplicativo, não contrata os entregadores no formato CLT. Bom, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva em 2021, 2/3 dos entregadores que já trabalharam com carteira assinada preferem um modelo de trabalho flexível, um modelo sem horário fixo e que possibilite conciliar as entregas com outra ocupação. Aí vem uma outra voz que diz, era uma voz feminina, agora vem uma voz masculina. Existe uma característica muito inerente à nova economia e ao que a gente chama de gig economy, dessa economia intermediada por aplicativos que conecta pessoas e serviços, que é a flexibilidade. Aí a primeira voz vai dizer o nome da pessoa que diz isso, aí vai dizer gerente de futuro do trabalho do tal do aplicativo. Aí vem a outra voz, a voz masculina de novo. Boa parte dos entregadores trabalha em regimes intermitentes, trabalha em poucos horários, ou concentra em 1 ou 2 dias de trabalho, e por isso a gente precisa criar um modelo que atenda a essas pessoas também, que são boa parte do nosso público. Aí a voz da mulher que começou a propaganda diz: o aplicativo se preocupa em proporcionar aos entregadores oportunidades para gerar renda em tempo integral ou parcial. A voz masculina entra de novo e diz: a gente entende que precisa haver uma modernização dos mecanismos de seguridade e de relação de trabalho e que essa construção tem que ser conjuntamente entre o poder público, com os entregadores e as empresas. E aí a voz feminina entra de novo e diz: o aplicativo leva a transparência a sério. Por isso abrimos as portas da nossa cozinha
para você saber mais sobre o nosso relacionamento com a sociedade, com os clientes, os entregadores e restaurantes. Gente, que propaganda. Você tem o gerente de futuro do trabalho da empresa. Gerente de futuro do trabalho da empresa. E essa mulher, nessa troca aí de informações dessa propaganda. E aí, o que você tem no meio disso? As informações de uma pesquisa conduzida pelo próprio aplicativo sobre os entregadores. Você tem a informação sobre aquilo que supostamente o aplicativo faz. E é isso que eu queria destacar aqui, porque tem a ver, gente, com a lógica que a gente vive hoje, concentrada no indivíduo e não coletivo. Cada um resolve o seu corre, cada um se vira, cada um busca encontrar aí um jeito bom de viver. E o quanto isso reverbera nesse tipo de propaganda, porque vai se dizer que, na verdade, o aplicativo está proporcionando oportunidade para gerar renda em tempo integral ou parcial. E o que é muito interessante aqui é que essa propaganda da empresa, com base nesses dados, também extrapola, entre aspas, né, esse lugar de estou só dizendo como sou bom, porque proporciono renda para as pessoas de maneira integral ou parcial, mas não só isso. O tal do gerente de futuro do trabalho, desse aplicativo que é imenso e que tem um poder bem grande assim, é de ele dizer ao fim e ao cabo que ele entende, então é a pressão dessa grande corporação, digamos assim, dentro dessa lógica da gig economy, para dizer que precisa haver uma modernização dos mecanismos de seguridade de relação de trabalho. E aqui tem um estudo sobre o qual eu já falei aqui, que é de um professor que se chama Dalé, que vai falar sobre nominalização, generalização e naturalização do discurso neoliberal. E aqui a gente vê justamente essa lógica, porque você chama de modernização. Então, aquilo que seria um processo se transforma em um estado, uma situação já, modernização. Então, é um fato dado, tem que modernizar. E aí, para além disso, você usa a palavra modernização, que é algo novo. Então, você teria que deixar o velho para trás. E o que seria esse modernizar essas relações de trabalho e de seguridade? Precarização da vida do trabalho. Tudo isso sendo veiculado num podcast que está, inclusive, nesta ocasião, falando sobre miséria, desemprego, os problemas do Brasil no momento da pandemia. Excelente ideia! E aí, o quanto é que dentro da propaganda, como esse discurso é controlado para colocar um lugar de bom moço para o aplicativo. Então, pensar que tipo de informação é selecionada e como essa informação é selecionada sem refletir sobre ela, como, por exemplo, no caso CLT, porque esse funcionário não quer ser CLT. Como a gente se concentra nesse individual, tipo, que ele quer fazer o seu corre, ele precisa da sua flexibilidade. Mas será que é só isso mesmo? E aí é interessante aqui a gente pensar que o Senado aprovou no ano passado um projeto que obrigaria esses apps a dar ajuda financeira e seguro para os entregadores, em especial em tempos de pandemia. Então é interessante pensar esse contradiscurso, do tipo, ai não, a gente precisa flexibilizar mais. E é curioso porque eles vão falar de cozinha, sendo que esse aplicativo não tem cozinha nenhuma, né? Eles são uma outra coisa. Não tem nada de cozinha, não tem ninguém trabalhando com cozinha no aplicativo. Eles estão arranjando um jeito de fazer as pessoas ganharem menos, para eles lucrarem mais e para fazer essa roda aí girar. É uma outra coisa. Deixo uma série de informações sobre esse e todos os outros episódios aqui embaixo, em todos os outros casos aqui embaixo, os textos, para você ir assistir, ver essas informações também, caso você se interesse, para ver com os seus próprios olhos, ouvir com os seus próprios ouvidinhos. Mas a última é a cerejinha desse bolo. É uma maravilha da propaganda nacional. Há algum tempo surgiu uma campanha falando de um batom que emagrece. Inclusive o nome do batom é um nome em inglês
que sugere isso, tá? Relaciona o lábio com o ser magra. Isso deu maior quiprocó há algum tempo, o que fez com que a marca mudasse um pouco a maneira de falar sobre isso. E aí a gente vai falar sobre uma dessas publicidades aqui hoje. E ela diz assim: tal se sentir melhor com você mesma, com mais saúde e mais disposição. Nesse Natal, você pode se dar esse presente ou deixar em direta para alguém te presentear. Emoji de carinha piscando, hahaha. Dê um nananã para quem você ama e ajude essa pessoa a ter mais foco e autoestima. Emoji de coração, emoji de boca, emoji de batom, emoji de presente. Condições especiais na bio. Vai perder? Emoji com carinha, olhinho de coração, arvorezinha de Natal. Adquira agora mesmo o seu lip para dar aquela controlada na fome e festeje com equilíbrio nas festas de fim de ano, sabendo que o mais importante você já tem: Jesus no coração. Coraçãozinho de emoji. Embaixo, Feliz Natal para todos. Coraçãozinho lá, vários coraçõezinhos rosas. Hashtag Natal, hashtag Viva Jesus Cristo. A foto é uma mulher de maiô, toda gostosuda do lado de uma árvore de Natal. A gente não pode falar que a pessoa vai emagrecer com esse batom. Pegou mal. Então a gente vai ter que falar de outro jeito. E aí a gente usa uma série de eufemismos. A gente vai falar de saúde. É um clássico para discussão que às vezes gira em torno da gordofobia também. Então tem a ver com saúde e não com a estética, sei. E vai falar aqui então de saúde e disposição. Aciona-se essa cartada da saúde e da disposição. Então veja, um batom milagroso, que faz você ter saúde, que faz você... Realmente, gente, a conexão com o Natal vem com essa coisa do presente, tem os emojis, inclusive, de presentinho. E aí vai se falar que é pra ajudar a pessoa, aí vem outro eufemismo, ter mais foco e autoestima. Gente, autoestima você até poderia atrelar a coisa do batom, mas foco? Use este batom e concentre-se na vida. Gente, se não tem algo mais estereotipado sobre a mulher, eu não saberia o que dizer. E aí continua-se, porque vai se conectar tudo isso a Jesus, por conta do Natal. Então vai ter até um hashtag, que o que importa é se já tem Jesus no coração. Hashtag Viva Jesus Cristo. A pessoa segurando o batom que emagrece. Não tem, gente. Não tem nem o que dizer. O que me interessa, gente, com essas propagandas todas, é mostrar justamente o quanto esse discurso, que é regulador de corpos de pessoas, esse discurso que é de precarização da vida e do trabalho em favor de uma lógica individual e que no caso do batom é a mesma coisa, que coloca sobre o indivíduo a demanda por uma mudança que supostamente tem a ver com saúde, e aí você precisa fazer essa mudança, esse indivíduo é uma mulher, essa mulher precisa mudar o próprio corpo, e aí para essa mudança ela precisa desse produto. A lógica de que você cria então discursos que vão operar dentro de uma normalização de uma série de ideias que são reguladoras, ora reguladoras ou precarizadoras da vida das pessoas. Ah, bom, e o caso do mesário, é claro que aqui é só uma gracinha, porque realmente essa pessoa, esse grupo que criou essa propaganda do tipo plantar árvore, livro, filho e agora ser mesário, realmente, olha, é uma cerejinha aí do bolo. Mas esses outros todos têm a ver justamente com essa lógica de precarização e de regulação desses corpos a partir de uma lógica hegemônica, né, de como é que essas pessoas têm que viver e a se adequar a essa modernização, enfim, entre grandes aspas aqui. Então, quando você vê aí que o publicitário, as pessoas dizerem que o publicitário é aquele que cria coisas envolventes para te chamar a atenção, isso é uma madeira, assim, com um eufemismo enorme para falar de, na verdade, uma série de discursos. Claro, tem mais do que isso, eu sei, gente. Eu sei que tem mais do que isso. Para corroborar uma lógica hegemônica de se pensar a vida na nossa sociedade. Então, feliz dia desse profissional, que tá aqui sendo dito no masculino mesmo. Tanta gente, né, que só tem homem branco. Parabenizando, dizendo, olha como a gente é incrível. E aí participa do prêmio que só tem homem branco. Que também vai falar, olha como a gente é incrível. Ai, ai, então tá bom, é isso. Beijinho pra todo mundo aí do outro lado. E a gente se vê por aí outro dia.
Tchau, tchau.